Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa aula de geografia. Só retomando então, toda segunda-feira as nossas aulas são português e geografia. Os conteúdos que a Tia Cris está passando para vocês é referente às duas aulas, tá? Então, no vídeo anterior, que é o vídeo de português, o conteúdo foi referente a duas aulas, porque na segunda-feira nós temos duas aulas de português e agora duas aulas de geografia, tá bom? Então vamos lá. No módulo 2 também, né? Porque a partir de agora nós não vamos mais usar o módulo 1, porque nós terminamos, né? Mês de maio, segundo bimestre, então módulo novo, módulo 2. Abram a página do módulo, página 254 e 255. São essas duas páginas aqui, ó. Eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem, né? Porque ela tem relação com o título, Os Caminhos do Nosso Dia a Dia. É o capítulo 3 do conteúdo de geografia. Então, olha só, pessoal, o que nós podemos observar aqui nessa imagem? Nós vemos duas crianças, né, dois alunos indo para a escola, provavelmente, né, porque nós vemos eles de mochilas, e eles estão seguindo por um caminho de terra, com vegetação ao lado, né? E o que nós podemos dizer sobre isso? Olha só, vocês já perceberam quantos caminhos nós percorremos durante o nosso dia? Um exemplo, se nós vamos à farmácia, nós fazemos um caminho. Se nós vamos ao supermercado, nós fazemos um outro caminho. Quando vocês vão para a escola, é outro caminho. Para a casa da vovó, enfim, para cada lugar que nós vamos, nós fazemos um caminho diferente. Vamos refletir sobre a diferença que existem entre cada caminho, né? E olha só. Então, nós já vimos que um dos caminhos seria um caminho assim, um caminho de terra, com vegetação. Claro que nem todos os lugares onde nós vamos, nós nos deparamos com um caminho dessa forma, mas tem gente que utiliza esse tipo de caminho todos os dias. Quem mora na área rural, por exemplo, né? Nós já estudamos o que é área rural, então quem mora nesse tipo de lugar frequenta esse tipo de caminho todos os dias. Nós que moramos na zona urbana, na cidade, né? Então muito difícil nós frequentamos esse tipo de caminho. Então, vamos dar continuidade. Vamos abrir o nosso módulo na página 256, que diz assim: para cada lugar, um caminho diferente. Então, olha só. Os caminhos são trajetos que nós utilizamos para ir e vir de um lugar para o outro. Isso é muito importante, pessoal. Se eu perguntar para vocês, numa oportunidade futura, por exemplo, turminha do segundo ano, o que são caminhos? Aí vocês vão dizer para mim, são os trajetos que nós utilizamos para ir de um lugar para o outro. Então, peguem a caneta marca-texto e vamos grifar essa frase aqui que é muito importante. Lembrando, sempre quando nós estamos estudando conteúdo novo, sempre fiquem com a caneta marca-texto aí do ladinho do estojo, porque sempre tem alguma coisa importante pra gente grifar, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira frase é importante, então podem grifar. Os caminhos são os trajetos
o que utilizamos para ir e vir de um lugar para o outro. Grifem essa frase. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Pessoal, o que seria elementos? São as coisas que nós encontramos naquele determinado caminho. Por exemplo, eu vou até a farmácia. Então, quais são os elementos que eu encontro nesse percurso? Eu encontro árvore, igreja, prédio, pessoas, enfim, tudo que vocês verem no percurso são elementos. Então, eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Isso são os caminhos. Dependendo dos elementos existentes em cada caminho, é a forma que a gente caracteriza cada um. Então, marca texto na mão, vamos grifar essa frase que também é importante. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Podem grifar também, tá? Por isso, os caminhos são diferentes e nós vamos ver a partir de agora vários tipos de caminhos, tá? Então, o primeiro deles é esse aqui, ó. Eu quero que vocês observem a imagem, tá? Esse caminho aqui, ele tem algumas características, alguns elementos que os caminhos seguintes não terão. Então, observem e vamos lá. Joaquim mora em uma cidade pequena. O caminho que ele utiliza para percorrer da sua casa até a casa da vovó é feito com pedras e nele existem algumas casas coloridas, igrejas e escadarias. Então, esse é um tipo de caminho, certo? Agora eu quero que vocês observem esta imagem aqui. Apesar da gente estar vendo um rio aqui e vegetação ao lado, também é um caminho diferente. Por quê? As pessoas que moram, por exemplo, nas regiões ribeirinhas, né? Elas precisam utilizar os rios para se locomoverem de um lugar para o outro. Por quê? Nessas regiões não existem calçadas com pedras, por exemplo. Então vamos lá, observem todos os detalhes dessa imagem e vamos lá. Estela mora às margens de um rio. Para ela, algumas vezes o rio serve como caminho. No trajeto que ela faz da sua casa até o posto de saúde mais próximo, ela observa vegetação nas margens do rio e algumas casas. Então, olha só, nós já vimos dois caminhos diferentes, mas temos mais exemplos. Página 257, olha aqui, ó. Mesma coisa, observem este caminho aqui, esta imagem, que é diferente dos dois primeiros que nós vimos. Laura mora em um sítio. O caminho que ela percorre de sua casa até a casa de sua prima é de terra e nele existem pastos, cercas e árvores. Olha só, observem esse caminho aqui, pessoal. Até o momento, ele é o mais parecido com o caminho que nós, que moramos na cidade, percorremos, né? Por quê? Olha só. Lucas mora em uma grande cidade, como nós. Nós moramos na cidade de Campinas, tem alguns alunos que moram em Valinhos. Valinhos é uma cidade um pouco menor que Campinas, né? Mas a tia Cris vai dar um exemplo de Campinas, que é a cidade onde a nossa escola está localizada, que é o lugar que vocês veem todos os dias, tá bom? Então, no caminho que ele faz de casa até a escola de futebol, há ruas largas e asfaltadas. Aqui na nossa cidade de Campinas, nós temos muitas ruas assim.
Muitas ruas asfaltadas, muitas ruas largas, como as avenidas, né? Com grandes construções. O que seria isso? Os prédios, né? Shoppings, enfim. E vários veículos. Quando nós vamos de um lugar para o outro, nós vemos muitos desses elementos. Muitos carros, muitos prédios, grandes construções, né? E aí, olha só, a última imagem que aparece aqui é um caminho também. Cauana mora em uma área de floresta. A maioria dos caminhos que ela percorre da sua aldeia até um riacho são trilhas em meio à vegetação. Nessas trilhas, ela observa alguns animais, muitas árvores e diferentes tipos de plantas. Então, esses elementos são observados pela Cauana nesse caminho que ela percorre, tá? Então, antes de vocês irem para a página 258 fazer os exercícios, eu gostaria que vocês lessem, relessem, quantas vezes fossem necessárias essas duas páginas, porque eu quero que vocês observem atentamente as características de cada caminho e observem também os elementos, né, que cada caminho possui. Então vamos lá, ó. Na página 258 nós temos uma atividade onde vocês vão escrever aqui no primeiro exercício, nesse quadro azul, 2 elementos de cada caminho, tá? Que vocês observaram. Então, por exemplo, o Joaquim, ele mora nesse caminho aqui, ó. Então, vocês vão citar 2 elementos, 2 coisas que vocês observaram que ele encontra no caminho que ele faz para ir da casa dele até a casa da avó. Então, vocês vão responder aqui na linha, ó. Ele encontra uma coisa, 2 coisas, porque vocês vão citar 2 coisas, 2 elementos. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras crianças. Cada uma delas percorreram um caminho diferente, certo? E aí, baseado nesses 5 caminhos que nós vimos, vocês vão responder a letra B dizendo assim: qual desses caminhos é o mais parecido com os caminhos que vocês percorrem no dia a dia? Descreva alguns elementos semelhantes. Então, por exemplo, quem acha que o caminho mais parecido é o do Joaquim vai dizer: o caminho que eu percorro para ir na escola, ou para eu ir na escola de futebol, enfim, em algum lugar que vocês queiram citar, é o caminho mais parecido do Joaquim, ou da Estela, ou da Cauana. E aí vocês vão citar os elementos que tem no caminho que vocês passam aí todos os dias, tá bom? Então, continuando, agora nós vamos para a página 259. Nós temos aqui 4 imagens no exercício 2. Vocês vão observar que tem imagens parecidas uma com as outras e tem uma que não é parecida, tá? Ela tem características, ela tem elementos diferentes. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão contornar a imagem que mostra que ela tem elementos diferentes das outras. Aí vocês vão analisar a imagem A, B, C e D e vai circular somente aquela que tem os elementos mais diferentes, tá bom? Letra B, cite um elemento presente tanto no caminho A quanto no caminho B. Um elemento só, tá bom? Na letra C, cite um elemento presente tanto no caminho C quanto no caminho D, tá bom? Então, vamos lá agora.
Na página 260, pessoal, nós temos um poema. Lembram que na semana passada, na nossa aula de português, nós estudamos sobre o poema, vocês até fizeram uma atividade, né? Na verdade, um ditado. Então, aqui nas páginas 260 e 261, nós temos um poema que se chama Se Esta Rua. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção esse poema. Tá bom? Leiam com bastante atenção. E aí vocês podem ir para a página 262, onde nós temos mais um exercício, que é o seguinte: escolha um caminho que você percorre em seu dia a dia. Depois escreva como ele é, ou você vai desenhar. Na letra A, o que você mais gosta nesse caminho. Então, vamos supor, você vai escolher um caminho que você faz no dia a dia, ir à escola, por exemplo. Então, aqui você vai desenhar ou vai escrever o que você mais gosta de ver, né, de observar nesse caminho. Na letra B, o que você não gosta que tem nesse caminho. E na letra C, o que você poderia fazer para mudar nesse caminho, tá? Vamos imaginar assim, tem algo nesse caminho que você não gosta e o que você poderia fazer para mudar, para deixar ele do jeitinho que você gosta, tá bom? Pessoal, a nossa aula de geografia se encerra aqui, tá? Eu vou deixar lá no portal também as atividades, as páginas que vocês terão que fazer e ler. Tá bom? Um beijo e até mais!